Então, pessoal, eu sou o Robson Grossman, eu estou aqui com mais um conteúdo para o canal PSQ. Dessa vez vai rolar um bate-papo e eu estou aqui com um convidado especial, que é o Alexandro Magalhães, como Alexandro Magalhães do canal Alexandro Magalhães. E eu gostaria de dar, primeiramente, o meu boa noite e agradecer a sua participação. Que isso, meu filho, eu que agradeço. E é bom saber que tu já sabe toda a linhagem de Alexandro Magalhães. E já sabemos então que o papo vai fluir bem, porque ele sabe que é Alexandre Magalhães, interpretado por Alexandre Magalhães, no papel de Alexandre Magalhães, com Alexandre Magalhães e grande elenco. Então, na realidade, a ideia para te chamar, de certa forma, para esse bate-papo, ela surgiu através daqueles vídeos que você fez, que você colocou desabafo. É sobre aquilo que eu tava te falando antes, é um velho reclamando de tudo que existe. Porque eu lembro que você falou assim que tem muito criador de conteúdo no YouTube, né? Que geralmente costuma não responder as mensagens, né? Você às vezes quer tirar uma dúvida, alguma coisa, ou de repente até fazer uma participação, gravar alguma coisa, e você manda mensagem para a pessoa e de repente ela até visualiza ou não responde, ou não visualiza e tal. E eu falei assim, eu vou fazer o tiratema, né? Eu vou mandar uma mensagem pra ele e eu quero ver se por acaso não vai passar um ano e... ou não. e ele vai visualizar, responder ou não. Então, fico feliz que você não só respondeu, como você está participando aqui também. E para o pessoal que não conhece o seu trabalho, Alex, primeiramente umas coisas mais básicas, assim, por exemplo, se puder falar de onde você é e quantos anos você tem. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e estou a poucos passos de fazer 30 anos, já estou na capa da gaita. Bom, no meu caso, né, pro pessoal que de repente cair de paraquedas ouvindo isso daqui, e que não me conhece, eu tô com 36 anos, e eu nasci e eu moro até hoje em São José dos Pinhais, que é uma região metropolitana de Curitiba. Uma curiosidade inútil é que o pessoal costuma falar que tem um aeroporto internacional de Curitiba, só que ele fica em São José dos Pinhais, né? Então, foda-se a lógica. Bom, eu gostaria que você contasse sobre os seus canais no YouTube, né? E que você fizesse um resumo da história deles. Bom, primeiro nós temos o canal principal, que hoje em dia nem sei se eu posso chamar de canal principal, porque ele tá meio morto, assim, que é o Conhecendo e Desvendando Jogos, que foi onde tudo começou. Que a proposta do canal é fazer uma série de vídeos onde eu conto a história dos jogos com foco na produção. Então, por exemplo, Donkey Kong Country do Super Nintendo. Como ele foi feito, como ele era na versão beta, como é a história, falar um pouquinho da jogabilidade. Eu costumo dizer para as pessoas que não são análises, que muita gente chama de análise, de review, mas eu não faço esses vídeos para dizer se o jogo é bom ou ruim, ou se a pessoa deve jogar. Eu conto a história do jogo e falo das versões beta, de como o jogo era antes de ser lançado e tal, porque é um assunto que eu sempre gostei muito, e foi isso basicamente que me inspirou a criar o canal. Então a série principal do canal é essa, né, a Conhecendo e Desvendando, que dá nome pro canal. E ao longo dos anos foram surgindo outros vídeos onde eu também gosto de contar algumas histórias, falando, por exemplo, do fim da vida dos videogames e os últimos jogos. Depois eu comecei a fazer os primeiros jogos, que era para contar sobre os lançamentos dos consoles. Então, por exemplo, os primeiros jogos do Mega Drive. Então fala um pouquinho do lançamento do Mega Drive e faz uma listagem dos primeiros jogos que saíram para ele, ou se não, tem os últimos jogos que vai sair agora, eu estou fazendo aí o spoiler, os últimos jogos do GameCube. Então eu conto um pouquinho sobre o final da vida do videogame, que às vezes é muito curioso, que a pessoa pensa que o videogame acabou, sei lá, num ano, mas ele continuou tendo jogos mesmo com outros consoles lançados depois. Por exemplo, o Super Nintendo. O Super Nintendo, a maioria das pessoas parou de jogar quando comprou o PlayStation 1, ou quando comprou o 64 lá para 95, 96, mas o Super Nintendo teve jogos lançados até 2000, jogos oficialmente, né? Porque hoje em dia ainda sai hack-ROM, fangame, coisas assim, mas oficialmente o Super Nintendo viveu até 2000 e até 2007 tinha assistência técnica oficial do console lá no Japão. Então, a série Os Últimos Jogos é para falar sobre isso também, junto dos últimos jogos do videogame, né? Então fala qual foi o último jogo que saiu no último ano e tal. E para poder alimentar o canal, outros tipos de vídeos são feitos. Então eu procuro sempre
criar conteúdos com base em coisas que me interessam, que eu gostaria de compartilhar para os outros, ou coisas novas que eu descubro, que eu quero passar para as pessoas. Então tem vídeos falando de consoles cancelados, de protótipos de consoles, falando sobre compositores de videogames, que é um assunto que eu gosto muito. Infelizmente eu acabei parando de fazer vídeo sobre isso, porque além de não dar view nenhuma, é muito difícil de conseguir informações verídicas sobre compositores, então eu acabei parando de fazer, mas é um assunto que eu gosto muito. Falar sobre personagens esquecidos e tal. Tem uma série que eu tenho feito agora que as pessoas gostam bastante, que é o meus jogos favoritos de cada console. Só que eu não falo do jogo em si, sabe? Eu conto uma história minha com aquele jogo. Então tem lá, por exemplo, os meus 10 jogos favoritos do 64. E aí eu listo esses jogos, falo um pouquinho sobre ele, claro, para as pessoas conhecerem, mas eu conto a minha história com aquele jogo dentro de 2 minutinhos. Então, por exemplo, tem um jogo que eu gosto muito do 64, que é o Pokémon Puzzle League, que ele é tipo um Tetris, só que de Pokémon. E aí eu conto que eu jogava muito jogo no emulador e tal, e um dia eu ganhei o 64, e eu fui na casa de um amigo jogar com ele, e eu achei o jogo embaixo da cama dele, ele tinha fita. Só que ele não tinha mais o console estava estragado, e ele simplesmente disse, pega a fita pra ti, sabe? Eu fiquei muito feliz. Então são histórias assim que eu conto, e esses vídeos têm dado bastante certo, então eu tenho feito com frequência. Então esse é o tipo de conteúdo que se acha no Conhecendo e Desvendando, que é o canal principal. E depois de um tempo eu passei a fazer lives, comecei fazendo lives no canal principal, só que como o YouTube funciona muito bem, fazer lives num canal que já tem conteúdo gravado mata o canal, então eu parei de fazer lives no canal principal e passei a fazer lives no canal Alexandre Magalhães, como Alexandre Magalhães, no canal de Alexandre Magalhães, que lá eu jogo de tudo um pouco, assim, eu jogo séries de jogos que eu sei jogar, eu jogo muito mal jogos que eu não sei jogar, eu jogo com os inscritos, tem live de react, tem live fazendo umas coisas meio malucas, tipo, lendo revistas antigas de videogame, vendo como os jornalistas de videogame eram burros e passavam informação errada, ou vendo os comerciais bizarros de videogame, ou, enfim, a gente faz um monte de loucura lá, e eu acho muito legal o canal de lives, porque eu comecei sozinho, e com o tempo foi se criando uma comunidade tão grande que ela participa das lives. Então tem, por exemplo, as lives dos membros do canal, onde a gente joga, sei lá, Gartic, ou a gente assiste um filme juntos, ou joga Mario Kart, Bomberman, e tem uns amigos meus que começaram a participar das lives, como o Nintendo Fan, o Maxwell, Jojo Rama, que são criadores de conteúdo também, e eles volta e meia participam das lives, e a gente acaba virando uma festa, sabe? Eu costumo dizer que são gameplays com podcast, porque a gente, enquanto eu jogo, a gente fala de cada coisa aleatória, algumas assim que eu tenho até medo de parar na cadeia às vezes. Quando a gente vê, a gente tá falando umas coisas que não deve, mas é muito divertido. Então esses são os 2 canais onde eu crio conteúdo, e tudo começou, acho que como muitas pessoas no YouTube, tudo começou com desemprego. Eu sempre gostei de ler sobre videogames, a história dos videogames, ver versões betas de jogos, só que eu não tinha muito com quem falar sobre isso, sabe? Era alguns amigos, alguns fóruns de internet, e deu. E aí, num determinado momento, eu já tinha um canal no YouTube, onde eu postava fandub, né, dublagem caseira e tal, e aí eu comecei a ver vídeos de canais de fora, ou brasileiros, que falavam sobre videogame, e eu sempre tive vontade de fazer, porque eu sou do rádio, né, eu trabalho muitos anos com rádio comunitária, depois passei a ser locutor e tal, então eu trabalho com a voz e eu sempre quis fazer alguma coisa do tipo, mas eu tinha muita preguiça de editar vídeo, e aí um dia vamos tentar, uma edição horrorosa, eu costumo dizer que é basicamente um slideshow comigo falando por cima, e aí eu fiz o primeiro vídeo falando sobre a beta do Super Mario RPG, já com o nome Conhecendo e Desvendando, e aí uma galera começou a ver, e aí eu fiz mais um, e fiz mais outro, aí quando eu vi eu já tava meio que compromissado a fazer, sei lá, um a cada 15 dias, sabe? E aí foi formando um público legal, a galera foi comentando, compartilhando, aí eventualmente entrou um dinheiro e eu pensei, eita, dá pra fazer uma grana com isso? Então eu comecei a me dedicar a fazer com frequência, até que veio aquela bactéria desgraçada, e tirou o emprego de um monte de gente, incluindo eu, e eu pensei, bom, eu preciso fazer dinheiro de alguma forma, como é que eu vou fazer?
que eu era garçom, né? Então, lá naquele ápice lá da pandemia, fechou tudo, o garçom não pode fazer nada quando o restaurante tá fechado, né? Se eu ainda fosse motoboy, eu continuava, mas o garçom se ferrou. E aí eu fui silenciosamente desligado da empresa, e eu pensei, bom, o YouTube dá uma grana, sei lá, a cada 3 meses, a cada 2 meses, agora o negócio é trabalhar igual um corno para que venha todo mês. E foi o que eu passei a fazer em 2020. Foi quando eu comecei a fazer as lives, né, com frequência também, aí a galera foi doando, e foi assim que acabou virando a minha profissão, né? Hoje em dia eu intercalo o canal com outros trabalhos, mas durante muito tempo foi minha principal fonte de renda. Hoje tá como a secundária, talvez voltando a ser um hobby, porque as coisas estão meio complicadas. Mas tudo começou com um nerdola que queria falar de videogame com os outros e não tinha amigos. Eu conheci o seu canal, eu acho que provavelmente foi através do vídeo do Conhecendo e Desvendando do Donkey Kong Country 2, no caso aquela versão antiga, né? Nossa, aquilo ali é... Se eu não me engano era de 2016 esse vídeo, né? Isso, porque o do Mario RPG eu fiz em janeiro, não, do Mario RPG eu fiz em dezembro, e do Donkey Kong eu comecei a fazer em janeiro, mas terminei só em fevereiro. Aí eu lembro que já tinha um certo conteúdo no canal, só que eu quando descubro um canal e eu gosto do conteúdo dele, eu costumo ver os vídeos anteriores também, né? Inclusive essa é uma coisa que o pessoal que estiver ouvindo aí, é bom vocês fazerem, né? Quando vocês gostam do canal, né? São poucas pessoas assim no mundo hoje em dia. É muito complicado. Porque tu pensa, por exemplo, no meu caso, tá? Que eu tenho um canal... O canal já tem mais de 10 anos, mas a criação de conteúdo mesmo, eu comecei em 2015. Então, só a série principal já tem quase 80 vídeos. E aí eu lanço um vídeo amanhã, e o fulano de tal, que infelizmente é o que acontece com a maioria das pessoas, ele começa a acompanhar o canal a partir daquele vídeo. Ele não vai assistir os vídeos antigos. Só se o YouTube recomendar um ou outro, daí ele assiste. Mas tipo, ele não vai maratonar o canal, ou não vai assistir um por semana pra ter conteúdo, sabe? Ele, não, eu me inscrevi aqui e a partir daqui eu vou ter vídeo. Se não tiver vídeo, aí eu me esqueço do canal e desinscrevo. Não façam isso, crianças. Isso é péssimo pro criador de conteúdo, principalmente no YouTube. Sim. E uma das coisas assim, não só desse vídeo que eu tinha assistido, como de vários vídeos da sua série, que eu acho interessante, é aquela questão que você comentou ali das versões beta, né? Versões alternativas, ou de repente alguma imagem que saiu só em alguma publicação de videogame ou coisa e tal, né? Eu acho essa parte bem interessante mesmo, porque, por exemplo, a trilogia do Donkey Kong Country é uma das minhas preferidas, assim, dos videogames, né? Então, pelo menos uma vez por ano eu tento caçar alguma coisa no YouTube que é tipo, eu não sabia disso aqui ainda, isso é uma informação nova, né? Só que geralmente, até o pessoal de fora, ele costuma fazer umas coisas assim mais genéricas, assim, né? E o teu vídeo justamente foi um vídeo que eu parei e pensei assim, tá aí, aprendi alguma coisa nova aqui, uma coisa ali, que eu não sabia, né? Não é todo mundo que tenta fazer uma pesquisa tão a fundo assim, né? Eu gosto de fuçar em tudo que eu posso, principalmente quando eu comecei a fazer. Porque tinham, claro, canais e vídeos que falavam de betas, mas ou eles eram muito, que nem tu falou, genéricos ou superficiais, tipo, o cara só fez um slideshow com as fotos beta, sabe, e jogou lá. Né? Então tinha um ou outro canal que falava da beta, mas falava da beta assim de uma forma muito ampla. Geralmente era um vídeo de curiosidades, então o cara falava um monte de coisa e jogava uma foto beta ou outra no meio. O único canal que eu conhecia na época que fazia um conteúdo sobre betas mais detalhado, que foi a minha grande inspiração no momento, foi o Tomás do Neo TR Show, não sei se tu chegou a assistir. Ele fazia vídeos sobre betas mesmo, a beta do Ocarina of Time, a beta do Pokémon, a beta do Sonic, coisa assim, sabe? E eu não queria fazer um vídeo só falando da beta, eu queria falar da história, porque eu gosto de contar história, então eu queria contar a história, falar quem fez, como fez, e são informações que tu acha na internet, mas ou elas estão erradas ou elas estão incompletas. Então eu vou atrás de fórum, eu compro muito livro sobre videogames, enciclopédias, vou atrás de scans de livros que eu não consigo comprar, leio fóruns, caço entrevista
em site japonês, site russo, uso a tradução do Google, às vezes sai tudo errado, às vezes não sai, e aí eu monto ali um compilado dessas informações que eu tenho, e a partir dali eu começo a montar um roteiro. Claro, eu uso a Wikipedia como todo mundo, a MariWiki, coisas assim, porque lá sempre tem uma informação ou outra, e é aquela coisa que eu costumo dizer, a Wikipedia, por mais que as informações sejam vagas, na maioria das vezes tem um link de fonte lá. Então tu pode ir lá na fonte para ver se aquela informação tá correta, se ela tem alguma informação quebrada, porque acontece muito nos meus vídeos de eu passar uma informação errada ou incompleta por conta da fonte. Então todos os dias eu recebo comentário de na verdade isso aconteceu assado, ou o nome tá errado, ou esse jogo, etc., porque eu pesquisei e foi a informação que me veio. Até eu costumo dizer para as pessoas, é por isso que o nome do canal é Conhecendo e Desvendando, porque eu tô conhecendo junto com vocês. Eu sou totalmente aberto a me corrigirem nos comentários, com educação, claro, tem uns caras que dá vontade de pegar o endereço de IP e ir atrás, mas pode me corrigir à vontade, porque muitas vezes eu tô aprendendo enquanto eu tô fazendo o vídeo. E assim, passando de jogos para consoles, quais videogames você tem e, de repente, se você conseguir fazer uma espécie de linha do tempo de quando você conseguiu cada um? Bom, tudo começou com o Super Nintendo e o Mamaco. Nessa história eu já contei várias vezes. O primeiro videogame que eu joguei na minha vida foi o Super Nintendo e o primeiro jogo que eu joguei foi o Donkey Kong 1 no Super Nintendo, que era do filho de uns amigos dos meus pais. E aí eles venderam pro meu pai esse Super Nintendo para comprar um PlayStation e o meu pai me deu de aniversário de 5 anos, se eu não me engano. Então tudo começou com o Super Nintendo. Aí, eventualmente, eu conseguia jogar Mega Drive na casa de um vizinho, PlayStation numa locadora, 64, mas meu mesmo, durante muitos anos, foi só o Super Nintendo. Depois do Super Nintendo, eu passei a ter um Game Boy, que por causa de Pokémon, eu via nas revistas, eu via na TV, eu queria jogar Pokémon, queria ter um Game Boy, só que era muito caro, os meus pais não tinham condições de me dar. E aí uma tia me deu um Game Boy Advance, depois de muita procura pelo camelódromo, a gente achou um Game Boy num preço bacana e ela me presenteou de aniversário, eu acho, nos meus 11 anos, talvez, não tenho certeza. Então, o meu segundo videogame foi o Game Boy Advance. Depois de um tempo, com o salário de um trabalho, eu consegui comprar um Nintendo 64. Aí eu tive esse 64 por um tempo e troquei ele e um Dynavision, que eu também tive um Dynavision que um colega de trabalho me deu. Eu troquei ele, olha que loucura, eu troquei um Nintendo 64 e um Dynavision por um Xbox 360. Caralho. Na época, o Xbox 360 custava um rim, porque um conhecido meu era colecionador. E ele não tinha o Dynavision nem o Nintendo 64 na coleção, mas ele tinha 3 Xbox 360. E aí eu nunca vou me esquecer, eu tava cheio de dívida, tinha pedido dinheiro emprestado, não sei pra quem, e troquei com ele pelo Xbox, joguei Xbox por uma semana, joguei tudo que eu podia que veio de jogo nele, e vendi o Xbox pra um amigo meu por R$1.200, que naquela época era um dinheiro bem bom, sabe? Uhum. E aí usei a grana pra comprar, acho que jogos de Super Nintendo, pagar minhas dívidas e ainda ajudei, acho que com o aluguel de casa um mês, com aquela grana. Depois, ou foi antes, neste meio tempo eu comprei o Nintendo DS. O Nintendo DS também era outro que eu queria muito. Esse eu já consegui bancar com o salário de estagiário. Minha mãe comprou pra mim no cartão de crédito dela e eu fui pagando ela aos poucos. Aí depois eu comprei o R4, que era pra jogar desbloqueado, né? Porque comprar jogo naquela época já não dava mais. Então eu tive o Nintendo DS. Nesse meio tempo, foi quando eu troquei, tá certo? Foi quando eu troquei o Dynavision e o 64 pelo Xbox. Aí depois disso, eu fiquei muito tempo sem ter videogame novo. Porque daí eu comecei a ter acesso mais a PC. Então eu jogava mais emulador na casa dos outros, depois eu tive o meu próprio PC, tive o meu notebook, até que eu comecei a trabalhar, receber um salário de adulto, e aí eu comprei um Nintendo 3DS usado, comprei um 3DS usado. Depois aí foi uma bagunça, porque daí o adulto, quando ele tem dinheiro e começa a comprar as coisas que ele não podia comprar na infância, é uma desgraça, né? Então aí nesse meio tempo eu comprei
Super Nintendo portátil, Super Boy, que eu queria ter. Eu comprei PSP, comprei... O que eu comprei? Comprei Nintendo Wii, comprei PlayStation, eu acho. Eu tive um monte de videogame de vai e vem, mas atualmente eu tenho o Super Nintendo, tenho o Game Boy clássico, tenho o Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, PlayStation 2, o 64 eu vendi, porque a coisa tá feia. O Super Nintendo portátil eu também vendi, porque a coisa tá feia. E tenho também o Nintendo Switch, que é o meu xodó, que eu me sinto um menino moderno, que eu consigo jogar os lançamentos do momento de Switch, né? Uhum. São esses que eu tenho no momento. E jogo todos igualmente. Eu acho que os que eu menos jogo são o Game Boy, que ele tá bem velho, então tá bem ruim de enxergar nele. E o PS2, porque eu tenho que botar os jogos via pendrive. Botar os jogos via pendrive é um saco. Então eu jogo muito de vez em quando. Mas jogo todos os meus consoles, assim, com frequência. Pelo menos uma vez no mês eu ligo cada um deles. E o Switch, claro, é o que eu jogo mais, porque eu faço muita live com ele. No caso, se eu fosse fazer uma linha do tempo, deixa eu ver, a primeira vez que eu joguei videogame na minha vida foi em 95, que foi com o Street Fighter 2 e o Super Mario World, que foi num Super Nintendo que um primo meu ele tinha levado na casa da minha avó por parte de pai. Daí eu comecei a jogar aquilo, nossa, eu falei, porra, isso aqui é demais, né, eu preciso ter isso aqui. Aí, se eu não me engano, nesse mesmo ano eu também joguei eu lembro que era um jogo de corrida de moto do Mega Drive na casa desse primo. Eu não lembro de jeito nenhum o nome desse jogo. Aí, nesse mesmo ano, eu ganhei um Nintendo, que era costume, né, vindo do Paraguai. Ele veio com a fita do Mario 3. Só que o detalhe é que, de certa forma, eu ganhei esse videogame por engano. Porque eu tinha pedido um Super Nintendo, só que como o pessoal não entendia porcaria nenhuma... E naquela época tudo era Nintendo, né? Tudo era Nintendo. Daí eu ganhei o Nintendo. E, cara, foi tipo assim, ao mesmo tempo que eu tava feliz que eu tava jogando o Mario 3, que eu acho bem legal até hoje, ficou uma certa decepção, né? Porque o cara já tinha jogado Street Fighter 2, já tinha jogado Super Mario World. Pelo menos tu ganhou um Nintendo e não um PlayStation. E o detalhe é que naquela época os cartuchos eram caríssimos, pelo menos aqui. A única forma de jogar coisa diferente era alugando numa locadora de VHS que tinha perto aqui de casa. Só que os jogos, na maioria das vezes, eles eram muito difíceis. Eu lembro que eu aluguei o Castlevania 3 e o Battletoads. E, nossa, cara, eu não consegui passar nem metade do jogo, assim, sabe? Aí, se eu não me engano, em 97 eu finalmente ganhei o Super Nintendo, com os famigerados Street Fighter 2 e o Super Mario World. E um outro detalhe curioso é que o jogo que tinha vindo com o videogame, ele era o Super Metroid. Só que eu queria tanto jogar o Mario que eu acho que eu joguei o Metroid por tipo 2 minutos e no outro dia já pedi pra trocarem o jogo, assim, sabe? E hoje é uma blasfêmia isso, praticamente. Às vezes eu sei porque eu tentei jogar o Super Metroid também quando eu era mais novo e não foi, sabe? O Super Metroid ele funcionou no meu cérebro, acho que lá pelos meus 13 anos. Porque antes eu achava que era só sair atirando, sabe? Tipo Contra. Uhum. Aí não, até tu entender que tu tem que ir ali, tem que pegar, tem que voltar, é um pouco complicado. Acho que muita criança, principalmente aqui no Brasil, achou o Super Metroid bem chato no começo. Sim, e daí eu também tinha conseguido aos poucos os jogos da série Donkey Kong Country, né, que eles ficaram entre os meus favoritos. Só que eu sempre conseguia os videogames quando eles já estavam praticamente no final da vida deles. Então, nessa época, muita gente já falava do PlayStation. E em 99 eu consegui um. Tanto que os primeiros jogos que eu tive para ele foram o Crash 3 e o Street Fighter Alpha 3. Só que aqui, pelo menos em casa, era assim: quando você ganhava um videogame novo, parte do dinheiro você conseguia vender no antigo. Então eu já tinha vendido o Nintendo para conseguir o Super Nintendo. Aí depois eu vendi o Super Nintendo para conseguir o PlayStation. Só que felizmente depois de um tempo eu consegui o Super Nintendo de volta, né? Porque é um videogame que marcou bastante, né? Eu acho ele bem clássico. Aí em 2002 eu consegui um PlayStation 2.
Eu lembro que o primeiro jogo que eu tive do PlayStation 2 foi o GTA, o Vice City. E aí, esse por muito tempo, ele foi o meu, entre aspas, último videogame. Porque na minha cabeça já tava bom já o PlayStation 2, eu não queria saber de mais nada, não sei o que. E aí só em 2016 eu decidi comprar alguma coisa nova. Que daí eu comprei um PSP. E em 2019 eu comprei um PS4. E a minha mais recente aquisição foi o PlayStation Vita. Só que é aquela versão Vita TV, sabe? Ah, sim. É tipo aquela caixinha lá, né, e tal. Que eu comprei mais para fazer umas gambiarra de jogar PSP na televisão, né? Que tem o emulador. E daí também tem o emulador do emulador, né? Vamos dizer assim, que é pra você jogar o PS1 também. Os jogos e-boot, alguma coisa assim. É. E a minha namorada, ela tem um Xbox One, só que eu costumo jogar mais que ela, assim, sabe? Porque ela é mais aquela jogadora, assim, de Candy Crush e Song Pop, e comprou meio que no impulso, assim, e daí eu acabo jogando mais do que ela. Então, acho que dá pra dizer que, então, atualmente eu tenho 7 videogames, e acho que você, pelo que você me falou, você tem 7 também, então. Eu acho que sim, Super Nintendo, DS, 3DS, Game Boy, Wii e Switch. 7, se eu não tô esquecendo de nenhum. Não, é porque tem alguns que eu tenho mais de um. Eu tenho 2 DS normal. Um tá todo ferrado, que é o que eu comprei naquela época, ainda tá comigo, mas o bicho, meu Deus, chega a dar dó de ver. Tu liga ele, a tela de cima não aparece nada, de baixo tá toda cagada, não sai som, tem um botão que não funciona. Tá um zumbi, o coitado, praticamente. Não, tá ali comigo só porque não... Tá comigo desde que saiu da caixa. Só pra dizer que eu ainda tenho ele. E assim, quais são os seus jogos favoritos? Ou jogos assim que você gosta bastante no geral? Como eu acompanho os seus canais, eu acho que mais ou menos eu imagino os jogos que você vai falar, mas... Naqueles vídeos dos meus jogos favoritos, eu até costumo dizer que as listas nunca são definitivas. Tipo, hoje eu gosto muito desse jogo, mas sei lá, mês que vem tem um outro jogo que eu gosto mais ainda, sabe? Então sempre muda, mas é claro, eu tenho os meus favoritos unânimes que nunca vão mudar, que sempre estão nas listas, que é a trilogia Donkey Kong Country, Super Nintendo, Super Mario RPG, que são jogos que fazem parte da minha vida, assim, de uma forma magnífica. Eu só tô dando essa entrevista aqui hoje por causa do Mario RPG, né, que foi por causa do Mario RPG que eu me interessei por videogame e tal, e comecei a entrar na internet, e quis jogar outros RPGs, e fui pesquisando, fui atrás de beta, porque antes eu achava que a versão beta do Mario RPG era um mundo secreto no Mario RPG, então tudo é por causa do Mario RPG. Depois tem outros jogos que eu adoro de paixão, Yoshi Island do Super Nintendo, Super Metroid, o Zelda, Link to the Past. Fora do Super Nintendo eu gosto muito de Pokémon. A segunda geração é a minha favorita, né, o Gold, Silver, Cristal. Os remake também, o Heart Gold, Soul Silver. Gosto da terceira geração, Rubi, Safira, Esmeralda. Gosto muito de... O que mais eu poderia botar? Sonic, eu gosto muito do Sonic 2D, mas o meu favorito é o Sonic Knuckles. Quando eu pegava o Mega Drive emprestado com um amigo meu de escola, eu conto essa história nos meus vídeos, a primeira coisa que eu fazia era ir pra locadora pegar Sonic Knuckles. Eu adorava, eu achava maravilhoso o Sonic Knuckles, ainda acho, né? Gosto muito, é o meu Sonic 2D favorito. Talvez um Mania tenha ficado em primeiro, não sei. Mas gosto muito de Sonic Mania. Por causa do Switch, eu passei a conhecer jogos mais modernos, né? Quem assiste as minhas lives sabe que eu, pra jogar jogo moderno, só é desgraça. Eu até jogo, mas jogo assim, eu levo 3 lives pra aprender a controlar o boneco. Eu sou muito ruim. Eu me acostumei muito com o jogo 2D, então, por exemplo, eu fui jogar Banjo-Kazooie, que é um dos meus jogos favoritos agora, maravilhoso. Fui jogar Banjo-Kazooie, acho que eu levei 2 lives pra conseguir andar numa plataforma sem cair. Porque jogar no analógico do 64 é foda. Mas gosto muito de Banjo-Kazooie, virou um dos meus jogos favoritos. No Switch, Mario Odyssey é maravilhoso. Joguem Mario Odyssey, quem puder. É um senhor jogo. Pra mim é o melhor Mario da franquia principal até hoje. Pra tu ver, o cara que só jogou Mario World e Mario 3, tem um Mario 3D como favorito hoje em dia, é bucha. Smash Bros, que eu gosto muito de Smash Bros, o Ultimate, ele é maravilhoso, tem
quase tudo que eu queria no Ultimate, menos o Geno, que desgraça. Tem os jogos que eu botei nos meus vídeos, né? No Nintendinho, por exemplo, tem DuckTales, que eu acho lindo demais. DuckTales é muito divertido jogar. O Super Mario Bros 3 mesmo, que é um que eu começo a jogar e só paro quando zero. Tem uma franquia que eu gosto muito, que ela é meio ignorada, assim, no geral, mas é Rhythm Heaven, que é jogos musicais feitos pela Nintendo. São muito legais, muito divertidos, são umas provinhas de 2 minutinhos, e aí tu tem que seguir o ritmo da música. Gosto muito dos jogos do Wario, WarioWare, Wario Land. Eu fiz recentemente o Wario Outubro, lá no meu canal de lives, que outubro foi o aniversário de 30 anos do Wario. Então, durante todo o mês de outubro, cada dia eu jogava um jogo diferente do Wario. E aí eu pude jogar os que eu não tinha jogado ainda. O Wario World se tornou um dos meus jogos favoritos. Muito bom aquele jogo, muito divertido. É difícil, assim, eu lembrar de cabeça, mas se eu tivesse que botar uns favoritos, assim, pra sempre, é a trilogia Donkey Kong, Mario RPG, Yoshi Island, Super Metroid, Pokémon Cristal, Smash Bros Ultimate e Mario Odyssey. São, assim, os jogos que nunca vão sair da minha cabeça. Mas eu gosto de muito jogo. Você passou uma lista aí de responsa. Não, acho que tu tava esperando eu falar uns 2 ou 3, eu fiquei 10 horas falando. No meu caso, se eu fosse fazer um top 3, assim, de jogos que me marcaram bastante, assim, favoritos, eu colocaria em terceiro lugar o Crash Bandicoot, só que eu costumo variar, então tem vezes que eu gosto mais do primeiro do que do segundo, tem vezes que eu acabo gostando mais do segundo do que do primeiro, então eles ficam meio que brigando na posição. Aí em segundo lugar eu colocaria o Super Mario World, que novamente foi um jogo que me marcou bastante, e em primeiro lugar eu colocaria o Donkey Kong Country 2, que esse é um jogo, assim, não tem nem o que falar, né? E assim, tem muita franquia também que eu acho legal, tipo a franquia do GTA, o Mega Man X, tem o Castlevania Symphony of the Night, tem alguns jogos do Need for Speed que eu gosto, principalmente os mais antigos, assim. O Resident Evil 3, o 3 é um que eu acho bem legal, assim. Tem a franquia Tenchu também, que é mais assim de ninjas, né, aquela coisa meio stealth, assim. Tony Hawk também é uma série que me marcou de certa forma. Tem o Siphon Filter também, que é um jogo assim de ação, meio naquela linha assim do Metal Gear, só que mais de ação do que de espionagem. E tem muito jogo de luta também, até alguns bem obscuros assim, tipo Blood Roar, Last Blade, Fatal Fury, Guilty Gear, King of Fighters, por aí vai, né? Inclusive, você costuma de vez em quando jogar jogo de luta ou é uma área assim que você não arrisca muito? Não, eu jogo, eu sou horrível, mas eu jogo. Passei muitas horas nos fliperama aqui da vila, jogando The King of Fighters que tinha nas maquininhas. Street Fighter também eu gosto muito. Mortal Kombat, então, o Mortal Kombat 2 tinha uma época que ele era o único jogo que eu tinha em casa, porque todas as minhas fitas estragaram, ou eu perdi, ou alguém roubou. Então, Mortal Kombat 2 eu sei de cabo a rabo todos os fatalities, todos os especiais. Esses outros que tu citou também, Blood Roar, Soul Calibur também, tinha uma época que eu jogava mais, mas eu gosto de jogar assim. É que nem eu costumo dizer nas minhas lives, que a galera vê, mas ele só joga Nintendo, só joga jogo de criança. É que são os jogos que mais me atraem, assim, mas eu não me recuso a jogar nada, sabe? Às vezes eu tô na casa de algum amigo que tem, sei lá, PS4, ele tá jogando, não sei, GTA, alguma coisa assim, eu jogo. É que tem alguns jogos que realmente nunca me prenderam muito, assim. Eu tenho um problema muito sério com jogos de mundo aberto. Breath of the Wild eu não aguentei jogar, eu achei muito chato. Eu parei de jogar. Tem gente que até hoje quer me matar por causa disso. Mas não é muito a minha praia. Mas gosto de jogo de luta, jogo de corrida também. Um Top Gear não faz mal a ninguém. Mario Kart. Eu gosto muito de jogar do Super Nintendo. Como é que é o nome, meu Deus? Lamborghini. Aquele jogo pra mim é melhor que Top Gear no Super Nintendo. Você comentou ali do acho que é o Breath of the Wild, né, que você falou que não curtiu muito, né? Tipo, achei o jogo muito bonito, concordo com as pessoas, o jogo é bonito, os controles são bacanas e tal, mas não é muito a minha praia ficar caminhando infinitamente pra matar um bicho e subir numa torre e eventualmente matar um chefe, sabe? Eu gosto de uma coisa assim mais objetiva. Tipo, eu tenho que ir lá naquela masmorra,
resolver o quebra-cabeça, pegar a armadura, ou o escudo, ou sei lá o que for, matar o chefe e ir pro próximo. Esse negócio de ficar indo atrás de shrines e não sei mais o que, não curti muito. Já que você comentou isso, tirando esse jogo, tem algum gênero específico de jogo, ou algum jogo em si que você até tenta gostar, mas você não consegue? Futebol. Futebol. Futebol e estratégia de RPG tático. Eu não consigo. Eu gosto de RPG, eu adoro RPG. Principalmente, o que é curioso, né? Porque eu gosto de RPG principalmente de turno, que são os RPGs mais antigos, né? Tipo Final Fantasy, o próprio Mario RPG, aquele Pokémon, tipo, cada um ataca da sua vez, sabe? Aquela coisa que pro jovem moderno é um porre, porque é muito devagar. Eu adoro. Mas RPG tático, tipo Fire Emblem, ou jogo de estratégia, tipo Age of Empires, Advance Wars, eu não consigo. Eu me sinto como o jovem moderno me vendo jogar Final Fantasy no Super Nintendo, sabe? É muito lento, é muito parado. Acho que é porque não tem animação nas lutas. Eu gosto dos RPGs porque eles têm um pouco mais de animação e tal. Já tentei jogar vários deles, mas não é a minha praia. E futebol, porque eu nunca fui muito de futebol, assim, desde criança. Eu jogava mais porque eu tinha que jogar se eu quisesse fazer amigos, mas depois de velho, por exemplo, eu era aquele que rodava em educação física na escola. Então, não consigo também. Nem Mario Strikers, que é um futebol diferente do Mario, não consigo. Não acho divertido, sabe? Mas sei que é problema meu. O resto, sempre dou um empurrãozinho pra jogar. Mundo aberto também não é muito a minha praia no geral. Eu até jogo, mas não sou muito. No caso eu também mais ou menos compartilho essa questão aí do futebol, porque tem muito jogo de futebol que eu não vou muito com a cara da jogabilidade. É porque assim, eu não gosto de futebol no geral, assim, vamos dizer. Tipo, agora que tá tendo Copa do Mundo, até assisto, né, e tal. Mas eu não sou, assim, realmente um fã de futebol. Eu acho que tem 2 jogos só de futebol que eu acho de boa jogar. Um deles é o International Superstar Soccer Deluxe, do Super Nintendo, né? Que a maioria do pessoal jogava quando era criança. E tem o primeiro FIFA Street também, que eu acho interessante algumas coisas que dá pra fazer nesse jogo. Eu jogava na Lan House com os meus colegas de aula, justamente porque dava pra fazer uns negócios meio diferentes, assim. Eu gostava de jogar com o Ronaldinho Gaúcho. E eu tenho um certo problema, assim, com RPG no geral, assim. Olha, eu sempre recomendo pra pessoa que não gosta ou tá tentando entrar no mundo dos RPGs, eu recomendo uns RPGs mais interativos, que daí não fica aquela coisa parada, sabe? Só apertando um botão pra ler e atacar. Os RPGs do Mario, por exemplo, eles são muito bons por isso. Tu tá sempre em movimento, né? O Mario RPG, por exemplo, o Paper Mario, Mario Luigi. Na hora de atacar, tu tem que apertar o botão na hora certa pra matar o bicho. Ou tu vai fazer um especial, aí tu tem que fazer algum movimento no controle, sabe? Não é aquela coisa tipo Pokémon que tu só fica apertando A e avança, sabe? Esses RPGs do Mario são bons pra quem quer começar. Aí depois tu pode partir pros outros RPGs, assim, com uma história mais legal, com uma música boa, tipo Chrono Trigger, Chrono Cross. Os Final Fantasies mais recentes também são bons por causa disso. Tem os RPGs de ação, né, que a batalha acontece em tempo real, então tu também tá sempre em movimento. Uns Final Fantasies mais recentes são assim, tem Kingdom Hearts, Secret of Mana, toda a série Mana, né, eu recomendaria começar por esses que tem um pouco mais de ação e movimento, porque realmente, se a pessoa não gosta muito de RPG, aí tu vai dar pra ela jogar, não sei, Final Fantasy VI do Super Nintendo, ou Pokémon, que é só o cara ficar apertando A pra ler e A pra bater com a espadinha e acabou, aí a pessoa não volta mais mesmo. E o que é curioso, porque no meu caso eu tô acostumado com esse sistema, mas tentei jogar RPG tático e não consegui. Não rolou. No caso, assim, tem jogos que a gente experimenta e a gente acaba não gostando, mas tem jogos também, inclusive de franquias bem famosas, muita gente fala que é bom, mas às vezes acontece da gente nunca ter ido atrás. E no seu caso, tem algum jogo assim que ele é bem famoso, muita gente fala bem do jogo, mas você nunca teve vontade de ir atrás do jogo? Eu vou ser linchado agora. A grande maioria desses jogos AAA de PlayStation, Xbox, acho que seria o mesmo caso do Breath of the Wild, sabe? Eu posso até concordar que o jogo é
muito bem feito, tem a melhor história de todos os tempos e tal, mas eu não sei se eu me pilharia muito num The Last of Us, por exemplo, sabe? Que é muito vai e vem e aperta, e aí tem um filminho no meio, e aí tu tem que apertar o botão no meio do filminho, sabe? Eu não sou muito assim, eu gosto mais de pôr a mão na massa e tal. Pode ser preconceito meu, talvez jogando o jogo não seja só isso, mas é o que parece ser pra mim, sabe? God of War, por exemplo, eu joguei um do PS2, eu não sei qual, talvez tenha sido o 2, acho que é o mais popular do PlayStation 2. Eu joguei um bom pedaço, achei legal. Mas eu fui jogar um que tinha no PlayStation 3 e um que tinha no PSP. Meu Deus, eu quase dormi jogando. Eu achei muito chato. Eu achei muito chato mesmo. Sabe? Então esses AAA, jogos cinematográficos, não sei se eu gostaria da maioria. Porque eu gosto assim de ter uma ação acontecendo. Gosto de estar apertando os botões. Né? Acho que RPG é minha única exceção para isso mesmo. E mesmo assim eu prefiro os RPGs do Mario justamente porque sempre tem ação no meio, né? RPG de ação e tal. Mas eu acho que o meu grande problema é com os jogos cinematográficos e os jogos de mundo aberto, assim, vai lá e te vira, sabe? Eu gosto do preciso disso para fazer isso e não do pega um graveto e com esse graveto zero o jogo. E FPS. FPS são poucos que eu gosto. Tipo, eu gosto de GoldenEye, de CS, uns mais clássicos assim, mas eu não sou tipo, oh meu Deus, saiu um novo jogo de matar zumbi, mal posso esperar para jogar. Na Doom, por exemplo, eu comecei a jogar Doom mais no Switch, porque tem todos os Doom para Switch. Então eu joguei o primeirão, o Doom. Logo quando eu comprei o meu Switch, o primeiro jogo que eu comprei foi Doom, porque eu queria testar o meu cartão de crédito. Então eu zerei o primeiro Doom, depois eu joguei um pouco do Doom 64 e recentemente eu tava jogando o Doom novo que saiu. Eu não sei se é só Doom ou se é Doom Eterno, alguma coisa assim. Maravilhoso descer bala nos capeta. Mas FPS não é um gênero assim que me atrai muito. Você já considerou algum jogo como sendo o pior do mundo? Nunca, em hipótese alguma, cheguem perto de Pit Fighter pra Super Nintendo. Que jogo cretino. Aí, quando eu falo isso na internet, as pessoas veem, mas Alex, ele é um porte da versão de arcade. Tudo bem, a versão de arcade dá pra jogar, é legal. Mas eu estou me referindo a de Super Nintendo, que foi um jogo... Cara, o jogo é horroroso. Eu não sei se tu já viu esse jogo. Infelizmente, sim. É um jogo de luta livre, né? Então, mas só que ele foi muito mal portado. A versão original de arcade é a mesma técnica de Mortal Kombat. Então eles tiraram foto dos atores para fazer os sprites e tal. E os cenários são bonitos, as animações são bonitas. Mas no Super Nintendo o cenário é um troço marrom chapado. Os bonecos são minúsculos, a animação deles é tosca, a gameplay é horrorosa e os controles não funcionam, cara. Eu já falei isso aqui em live. Ele foi o único jogo de Super Nintendo que eu joguei no lixo. Ninguém queria o jogo. Eu tentei trocar na locadora, ninguém quis trocar comigo. Eu tentei trocar com colegas de escola, ninguém quis trocar comigo. O que eu fiz? Eu botei fora. Eu simplesmente não tinha vontade de jogar. Ele é medonho. Fiquem longe desse jogo. Passem reto. Queimem. Nunca baixem a ROM. Vai estragar o PC de vocês. Cara, no meu caso, tem um jogo que na verdade ele até tem para o Saturno. Só que eu acho que ele ficou mais infame na versão do PlayStation, que é o tal do The Crow City of Angels. Ele é um jogo que era para ser de beat'em up, né? Tipo Final Fight, essas coisas assim. Só que ele é baseado no segundo filme da franquia do Corvo. E parece que tudo que é meio relacionado ao Corvo, ele é meio amaldiçoado, assim. Porque no primeiro filme tem o coitado do Brandon Lee, né? Que acabou morrendo lá naquele acidente. Aí o segundo filme, o pessoal cortou, assim, nossa, muita coisa do filme cortou, tentando fazer ele ficar mais parecido com o primeiro filme, tanto que não tem como conseguir uma versão sem cortes desse filme, a galera estragou completamente o filme, assim. Só que ele era um daqueles filmes, assim, que tipo, tá, eu sei que não é lá grande coisa, mas eu gostava, né, quando eu era adolescente e tal. Aí eu soube que tinha esse jogo, daí eu falei, vou experimentar aqui. Só que, cara, sério, o jogo é muito ruim. A jogabilidade, assim, é horrível. Tudo é horrível nesse jogo. O gráfico é ridículo.
O som é uma bosta, a música totalmente abafada. E assim, ele é um dos poucos jogos que eu já vi na minha vida que mesmo você fazendo código de Game Shark para você ter vida infinita, ainda assim você consegue morrer. Meu Deus! Porque, tipo assim, você não perde energia, só que tem uma parte maldita lá, que tem uns castiçais, uns candelabros, umas coisas assim que você tem que pular de um pro outro. E embaixo, assim, tipo, tem um nada. Então, se você cai lá, você meio que morre a vida, né? Não a tua barrinha de life e tal. Então, mesmo com a vida infinita, você ainda consegue morrer nesse jogo horrível. E ele é muito lento, assim, é péssimo. Se você tiver uma curiosidade mórbida, procure no YouTube, que eu acho que tem uns 2 malucos que eles conseguiram zerar esse jogo, mas, sério, é coisa, assim, horrível mesmo. Meu Deus, eu vou dar uma olhada depois. Assim, você comentou, né, que você é um cara que gosta mais de jogos retrô e tal, mas dos jogos mais recentes que você conhece, tem alguns que você gosta deles num nível próximo daqueles que marcaram a sua infância e adolescência? Ah, sim, tem o Mario Odyssey, né? Como eu falei, o Mario Odyssey é maravilhoso. Eu joguei ele assim, deslumbrado. Eu não fiz 100% nele, eu preciso voltar pra ele, porque nesse meio tempo eu comecei a comprar mais jogos. Então, como o Mario Odyssey era emprestado, eu acabei não fazendo 100%. Mas eu fiz a campanha principal e alguns dos extras. Cara, é um jogo extremamente divertido, bonito, dá vontade de jogar. Tu tá andando assim, daí tu pega, porque o objetivo do jogo é pegar as luas, né, as lunas. Tu tem que coletar o máximo do jogo, acho que é 999. Eu devo ter umas 300, é muita pra fazer. Só que é aquela coisa, tu tá andando no mapa, e aí tu faz uma missão lá e pega uma. E tu fica com muita vontade de pegar a próxima que tá do lado, só que tu precisa resolver um quebra-cabeça, tu tem que dar toda a volta na fase pra falar com o NPC e quebrar uma parede, chutar um casco. Então, quando começa a jogar, pra pegar uma, quando tu vê, tu já tá indo atrás da 20ª. É muito divertido de jogar. Com certeza é um dos meus favoritos. Eu ainda não quero fazer um vídeo dos meus favoritos do Switch, porque o console ainda tá aí, né? Quando eles anunciarem o sucessor, aí eu vou fazer. E pode ter certeza que o Mario Odyssey vai estar entre os primeiros, que é um jogo muito legal. Outro jogo também mais recente que eu joguei no Switch e adorei de paixão foi Metroid Dread, que, enfim, gosto muito de Metroid, né? Comecei com o Super Metroid, depois joguei os outros. Apesar de ser simples em algumas partes e talvez um pouco curto, é um jogo muito bacana de jogar. Ele dá um medinho assim em algumas partes, ele dá umas sensações bem legais. Eu tive que dobrar minha dose de remédio para ansiedade jogando esse jogo, por causa daqueles malditos M, aqueles robôs caralho lá. É um jogo muito legal mesmo. O Mario 3D World, que é um jogo que na verdade ele é do Wii U, mas eu joguei a versão do Switch, que tem um extra, é muito legal também. É o mesmo caso do Mario Odyssey, porque ele tem um modo extra, que é o Bowser's Fury. Então ele funciona tipo o Mario Odyssey. Tu tá num mundo meio aberto, semi-aberto, e tu vai pelas ilhas e tem que pegar os sóis. Em vez de pegar sóis, não sei como é que é. Então ao invés de pegar lua, tu pega sol. E é a mesma coisa, tu vai numa missão, tipo, vou jogar só 10 minutinhos aqui pra pegar aquele ali que eu não peguei ontem. Então tu vai, mata um chefe, pega, mas aí quando tu olha pro lado com a câmera, tu tem uma ilha nova que tu não tinha achado ainda, com 5 sols ou sóis diferentes pra pegar, e quando tu vê, tu já tá 2 horas jogando. É muito legal. Já são de consoles antigos, mas que eu joguei por causa das lives e passei a gostar muito, como o Banjo-Kazooie, que eu já falei, Wario World, Klonoa também foi uma série que eu conheci, gostei bastante. Kirby and the Forgotten Land do Switch é maravilhoso, eu sempre fui fã de Kirby, mas por causa das lives eu comecei a jogar mais, até por influência do Nintendo Fan, que participa de algumas lives, ele é muito fã de Kirby, então por recomendação dele eu joguei outros jogos da série, e o Forgotten Land ele é o primeiro Kirby 3D de todos, ele é muito legal. O próprio Doom, né, esse Doom moderno, muito bom. Fazia tempo que eu não sentia vontade de jogar um FPS mesmo. E acho que é por aí, porque o resto, assim, eu gosto muito dos jogos. Ah, tem um maravilhoso, é um jogo indie. Eu fiz até review dele. Eu imploro que vocês joguem. The Messenger. Que jogo maravilhoso. Ele é um jogo indie. Tem para várias plataformas, acho que tem até para PS Vita o jogo. Ele é todo inspirado em Ninja Gaiden,
só que ele é mais ao estilo Metroid. Então tu vai lá, pega uma arma pra ficar mais forte, volta pra quebrar uma parede, aí tu sobe lá e tu consegue uma armadura pra enfrentar um chefe que tu vai voltar. Cara, é um jogo muito bom, ele é muito bonito, a jogabilidade é muito boa, a história é maravilhosa, as músicas, então, de jogar dançando, é um jogo muito bom. As pessoas costumam dar uma ignorada em jogos indie, porque às vezes eles são um pixel ou o modelo 3D não é muito bonito, mas é um senhor jogo. Joguem The Messenger, que também é maravilhoso. Esse The Messenger, eu tenho ele pro PS4, só que eu cheguei num ponto que eu tenho tanto jogo que eu não tenho tempo pra jogar todos os jogos que eu quero. Essa é a vida adulta. A criança se aproveita enquanto podem. Então eu acabo meio que tentando fazer uma lista. Ah, esse jogo eu vou jogar agora, esse aqui eu vou jogar depois, isso aqui. Mas eu tenho ele, eu pretendo jogar ele. Inclusive ele tem um lance interessante que eu acho que ele começa com 8 bits e depois passa pra 16, né? Alguma coisa assim. Cara, eu chorei vendo isso a primeira vez. Tu não tem noção de o quão surpreso e emocionado eu fiquei vendo isso. Foi ali que o jogo me ganhou. Eu já tava gostando, mas quando aconteceu aquilo eu fiquei cacetaralho. Muito bom, vale muito a pena. E dos jogos assim mais recentes, no meu caso, que eu poderia indicar pro pessoal aqui que tá ouvindo, eu indicaria o Rayman Legends. Cara, eu faz um tempão que eu tô pra jogar esse jogo. Tem uma galera que aparece nas minhas lives me pedindo pra jogar Rayman, eu quero jogar esse em específico. Eu joguei a demo e gostei bastante. Só achei o Rayman muito pequenininho pro cenário, mas acho que eu consigo me acostumar. Não, esse jogo é bem divertido mesmo, e dependendo da versão ele tem alguns levels que era do jogo que saiu antes, que era o tal do Rayman Origins. Acho que é o caso da versão Switch. Você vai jogar um 2 em 1, assim, eu acho bem legal esse jogo. Aí eu também indicaria o Cuphead, apesar dele ser extremamente difícil. É de jogar o videogame na parede, mas é belo também. Sim, ele é bem frustrante, mas vale a pena. Aí, um de corrida, que é meio retrô, assim, bem legal. Esses jogos todos você deve conhecer. É o Horizon Chase Turbo. Foi um dos primeiros que eu comprei no meu Switch também, só pra desbloquear a prova de Porto Alegre. Depois eu nunca mais joguei, eu tenho que voltar a jogar. Mas é muito legal. E, inclusive, eu comecei jogando ele no celular. Daí, depois, quando eu soube que tinha pra console, quando eu já tinha um PS4, daí eu fui lá, comprei e tal. E eu acho que até hoje eles lançam umas DLCs. Eles lançaram uma DLC do Ayrton Senna recentemente. Isso. Lançaram uma do Ayrton Senna. E agora vai sair, eu não sei se tu viu, vai sair uma coletânea de Top Gear. São os 3 Top Gear em um. E tem um modo extra, que é o Top Gear com os carros do Horizon Chase. Então vai dar pra jogar Top Gear com Uno de firma. Cara, eu só tô esperando sair pra comprar. E um último que eu poderia indicar aqui também, que você já falou no seu canal, acho que já conversou até com um dos desenvolvedores do jogo, que é o tal do... Eu falo KZ, né? Tem gente que fala Case. É o KZ and the Wild Masks. Maravilhoso esse jogo, cara. Eu ganhei ele, porque eles me procuraram pra promover o jogo, né? E eu sou aquele tipo de cara que é assim, como eu venho do rádio e tal, eu tenho uma história com um jornalismo e tal, eu não queria simplesmente fazer um review e falar no canal. Eu disse, não, cara, arruma um desenvolvedor do jogo e vamos fazer uma live conversando. Então eu fiz uma live inteira conversando com um dos desenvolvedores do jogo, um dia antes dele lançar na Steam, zerei na Steam e assim que eu pude, comprei ele no Switch e zerei ele por 2 motivos. 3, na verdade. Primeiro, porque o jogo é inspirado em Donkey Kong Country, e por isso mesmo ele é muito bom, que é o segundo motivo. E terceiro, porque ele foi feito aqui na minha cidade. Então também, assim como o Horizon Chase. Então eu quis dar uma de bairrista e dar uma moral. Mas o jogo vale muito a pena, o jogo é muito divertido. Espero que eles façam DLCs ou sequência, porque ele só é um pouco curto. Sim, eu também achei um pouquinho curto. Mas parabéns aí pro pessoal que ficou envolvido nesse jogo. E a gente espera aí realmente uma DLC, uma continuação, alguma coisa. Muito bacana o jogo. E chegando quase no fim do podcast aqui, eu queria ir para uma linha mais hipotética, né? E assim, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você teria aquelas coleções gigantes de jogos e consoles? Porque eu lembro que uma vez eu vi um cara num vídeo no YouTube que ele tinha assim a coleção completa, vamos supor, todos os jogos de PlayStation,
Super Nintendo, Sega Saturn. Só que o cara, além de tudo, ele tinha a versão americana, europeia e japonesa. Aí eu fiquei pensando assim, cara, esse cara ele vai morrer e ele não vai conseguir jogar tudo que ele tem. Então, é meio estranho isso daí. Você iria por essa linha também ou você teria uma coleção mais assim modesta e tal? Olha, se tu tivesse me feito essa pergunta há 10 anos atrás, eu responderia sim, com certeza. Tanto que eu já fui desses malucos que comprava qualquer coisa que via pela frente só pra botar na estante, pra fazer poeira, porque não conseguia jogar a maioria. Né? No começo eu até tentava, porque eu comecei a minha coleção comprando os jogos da locadora do meu bairro, que ela começou a vender os jogos, né? Aquilo que toda locadora fez antes de fechar. Então eu comprei assim uns 50 jogos deles de Super Nintendo. Só que eu me obrigava a jogar todos os jogos. Aí depois eu comecei a comprar um monte de coisa pela internet e nunca conseguia jogar nada. Mas eu acho muito bonito. Eu fico vendo horas e horas, que é os chamados Game Room, né? Que o cara, ele... É que lá fora é mais fácil de fazer isso, né? O cara mora nos Estados Unidos. Ele tem um porão, um sótão, sem fazer nada lá. O que ele faz? Ele transforma num Game Room. Aí ele entope distante com os jogos, porque ele compra o jogo lá por $1, $5. Quando é uma raridade, compra por uns $100, né? Console também. Aí ele entope todas aquelas estantes, ele bota um sistema de ar que suga poeira, então ele nunca vai ter que limpar aquele porão. E lá é mais fácil, né? Aqui, pra ter uma coleção dessas, tu tem que ser filho do Silvio Santos. É muito complicado. Hoje em dia eu teria um Game Room. Meu sonho é ter um Game Room tipo aqueles, mas não pra encher de jogos. Eu quero muito ter todos os jogos mais importantes da minha vida, isso eu sempre falo. E no Super Nintendo eu já quase consegui completar essa coleção. Acho que faltam uns 20 jogos que eu queria muito ter, que eu nunca fui atrás por falta de grana ou por falta de interesse mesmo, né? De outros consoles também, Nintendo 64, DS, Mega Drive. Eu queria ter os consoles, eu teria todos se eu pudesse. Se eu pudesse, eu teria um de cada console, mas uma versão só. Não de todos os países. Eu queria ter um Mega Drive, um PS2, um PS3. Mesmo que eu não jogue muito, eu queria ter, porque daí quando eu quiser ter uma experiência com aquele videogame, eu tenho. Mas ter todos os jogos, hoje em dia, não é meu objetivo. Eu gostaria de ter, assim, sei lá, os 20 principais, ou os jogos que mais me marcaram. Porque hoje em dia a mídia digital, embora... Agora que eu tô começando a me acostumar com a mídia digital, eu sou muito velho pra essas coisas, que nem Switch, por exemplo, quando eu vou comprar um jogo em mídia digital, eu chego a chorar. Eu tô pagando por um troço que eu não posso pegar. Esse é o meu princípio. Eu tô pagando por um negócio que eu não posso pegar. Aí é triste. Mas eu sou meio maluco, assim, porque eu sou um colecionador de caixas. Eu tenho, por exemplo, na minha estante, eu já até mostrei em vídeo no canal, na minha estante no meu quarto, tem umas 60 caixas de jogos de Super Nintendo. Dessas 60, só umas 20 tem jogos. O resto é só a caixa. Por quê? Porque eu sou um colecionador diferenciado. Eu gosto de ter as versões nacionais dos jogos, quando elas têm, é claro. Então, na época do Super Nintendo, do Nintendinho, do 64, nós tivemos a Playtronic, que foi a representante da Nintendo no Brasil. A saudosa Playtronic. A Playtronic era o que a Tectoy era pra Sega, né? Então, hoje em dia nem tanto, mas até um tempo atrás eu queria ter todas as caixas de jogos Playtronic, porque isso é uma parte da história dos videogames no Brasil que é muito mal preservada. O pessoal de videogame no passado era péssimo com preservação. Então é muito difícil da gente ter, por exemplo, scans de manuais brasileiros. A gente tem um que outro. A galera da Sega conseguiu preservar melhor, mas o pessoal do Super Nintendo fez uma preservação assim horrorosa. Então até hoje eu faço uma pesquisa para ter uma lista meio que definitiva dos jogos que foram lançados pela Playtronic, ir atrás de caixa, de manual, para poder escanear, compartilhar com as pessoas. Então foi por isso que eu comprei muita caixa de jogo de Super Nintendo da Playtronic, para eu poder um dia escanear, porque eu tinha scanner, mas a minha scanner estragou. Então o meu objetivo é um dia poder escanear tudo isso, compartilhar com as pessoas, para que as pessoas saibam que teve esse momento no Brasil, sabe? Esse é um dos meus objetivos com o canal também, fazer dele um registro histórico das coisas, para as pessoas saberem. Por isso que
Toda vez que eu vou fazer um vídeo no Conhecendo e Desvendando, não importa o jogo que for, eu preciso falar se esse jogo foi lançado no Brasil ou não e mostrar uma foto. Porque para mim esse registro histórico é muito importante. Sabe? Então eu vou falar, vou fazer um vídeo sobre Mario 64. Eu preciso dizer que o jogo foi lançado pela Playtronic. Eu preciso mostrar uma foto da versão brasileira do jogo para as pessoas saberem que esse jogo foi lançado no Brasil, mesmo que elas não vão jogar ou dê a mínima, sabe? Eu preciso passar essa informação. A mesma coisa quando um jogo não é lançado no Brasil. Eu tô fazendo agora, não sei se de repente quando o podcast estiver no ar já vai ter saído, o Conhecendo e Desvendando do Paper Mario Thousand Year Door do GameCube. Esse é um jogo que não foi lançado no Brasil. As pessoas tiveram que importar ele. Então eu preciso passar essa informação porque eu acho muito importante ter esse registro histórico. Então, muita coisa que eu tenho na minha coleção eu comprei para registro histórico, incluindo as caixas. Eu sou o maluco das caixas. Tem 2 prateleiras na minha estante que é só de caixa vazia. Mas eu sou uma das únicas pessoas que tem a caixa do ligeirinho de Super Nintendo para me gabar. Que honra! Então eu quero ter um game room só para encher com essas tralhas. E morrer de renite toda vez que eu preciso tirar poeira. Bom, a gente tá chegando no final aqui do podcast. Só uma última curiosidade. Se você tivesse carta branca para fazer um jogo do jeito que você quisesse, como que seria esse jogo? Super Mario RPG 2 com os mesmos personagens e a mesma jogabilidade do Super Nintendo. Sem tirar nem pôr, claro, atualizando gráficos, trilha sonora, melhorando as coisas, mas é o meu sonho de vida, é um novo Mario RPG com o mesmo estilo do Super Nintendo, com os mesmos personagens, criando personagens novos, claro, né? Não fazer um remake, fazer um novo. É assim o meu sonho ideal. Eu brinco nas lives que se eu fosse rico eu ia comprar os direitos dos personagens do Mario RPG, dá pra Nintendo e dizer, faz um Mario RPG novo agora. E a gente sabe que um dos principais motivos pelo qual o Mario RPG morreu é porque parte do conteúdo do jogo pertence à Square Enix. E ela tá com a menor vontade de fazer um Mario RPG novo em parceria com a Nintendo. Então talvez se esses personagens passem a ser da Nintendo, ela tenha um pouco de interesse. Mas aí eu ia ser hardcore, eu ia comprar ação na Nintendo e ia dizer, faz, pelo amor de Deus, antes de morrer eu preciso ver isso. Eu vou fazer que nem um cara comprou ações da Nintendo pra ir numa reunião de acionistas e perguntar quando é que vai ter um F0 novo. Eu queria ser rico nesse nível, pra comprar ação da Nintendo, ir numa reunião e olhar pra cara de sei lá quem dizer, e aí Miyamoto, cadê o Mario RPG novo, filha da puta? Famoso shut up and take my money. Exatamente, cara, eu tô implorando pra dar dinheiro pra vocês e vocês estão cagando pra mim. A primeira coisa que eu faria, se eu ganhasse, sei lá, na Mega Sena, ganhasse esses prêmios aí da virada de 50, 100 milhões, eu ia fazer isso na hora. No meu caso, a minha motivação seria um pouco mais egocêntrica, porque assim, eu sou um autor de quadrinhos falido, então entra ano e sai ano eu tento fazer alguma história em quadrinho nova, alguma coisa assim, que eu coloco no meu site, vou fazer um jabá aqui, é robsongrossman.com. E tem uma dessas histórias, uma dessas séries, que é de comédia, que ela se chama As Aventuras de Lula e Rob. Então eu queria, de alguma forma, se eu pudesse, fazer um jogo baseado nesse universo. Nem que ele fosse o estilo, assim, hack de Super Mario World, assim, sabe? Mas que fizesse sentido dentro do universo desses quadrinhos aí. Para todos os videogames da nova geração. E de alguma forma eu conseguisse portar ele pro Super Nintendo. Quem sabe ressuscitar a Playtronic e falar assim, lança aí o último jogo da vida de vocês. Uma coisa que eu faria também se eu tivesse dinheiro era comprar a Playtronic, porque a Playtronic ela ainda existe. Só que agora é a pessoa, porque foi uma pessoa que comprou. É uma pessoa que realizou o nosso sonho, que tem grana pra fazer o que quer. Ela comprou a Playtronic e a Playtronic hoje faz uns jogos pra celular. Só que são uns jogos pra celular assim que dói de ver, sabe? Desculpa se tiver alguém da Playtronic ouvindo isso, não me processa. Mas são uns jogos assim, eu baixei alguns foram divertidos, outros foram muito... Mas o problema é que eles estão fazendo jogos com personagens da Nintendo. E óbvio que eles não têm autorização pra fazer isso. E a gente sabe como é que é a Nintendo. Então a gente pode estar numa timeline onde a Nintendo vai processar a Playtronic. Eu vou viver pra ver isso. Então eu compraria a Playtronic e faria ela voltar
a trabalhar com jogos de alguma forma, distribuir Nintendo, ou sei lá, fazer uma revista, alguma coisa. Eu acho que esse seria talvez um dos meus sonhos, se eu tivesse grana para gastar à vontade, é reviver a Playtronic o mais próximo possível de como ela era no passado. E aí a gente já lança o meu jogo também. É, sensacional. Bom, acho que estamos chegando aqui ao final do podcast. Alex, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser fazer alguma consideração final, aí o espaço é todo seu. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Robson. Muito obrigado a todo mundo que escutou até aí. Se vocês quiserem, vocês me encontram no YouTube, né, pelo canal CED Jogos, CED, de Conhecer e Desvendando, ou é só botar Alexandro Magalhães, que vai aparecer o canal principal, o canal de lives. Eu também tô no Instagram, mas o Instagram eu uso muito pouco, eu uso o Instagram só pra ver meme mesmo. Só botar também lá Alexandro Magalhães, CED Jogos. E a rede social que eu mais uso é o Twitter. Eu tô no Twitter o dia inteiro postando merda e meme, e brigando com os outros, me arrumando confusão que eu não devo arrumar. Eu tô sempre lá. E eu fiz o cu também, quem quiser, entra no meu cu lá. Entra no meu cu, que no meu cu eu tô postando umas fotos diferentes lá, só pra dizer que eu tô usando enquanto os indianos não roubam meus dados. Agora virou moda, um entrar no cu do outro aí. Bom, pessoal, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu achei um bate-papo bem legal. E aguardem aí os próximos conteúdos do canal. Então é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou! Até mais, galera.